pessoal, tudo bem? A gente combinou hoje de fazer uma live, um bate-papo, né, sobre o tema, que é interessante. Está chegando a Páscoa e a gente resolveu falar um pouquinho sobre música e espiritualidade, religiosidade. E aí eu convidei uma pessoa para conversar com a gente, uma pessoa que tem um background muito interessante nessa área. Eu vou chamar ele daqui a pouquinho, uma pessoa que tem pós-doutorado em violão pela USP. Ou seja, eu sei que é difícil a gente até pensar nisso, né? Será que dá para fazer pós-doutorado, mestrado, doutorado e pós-doutorado em violão? E a verdade é que dá sim, dá para fazer, dá para se especializar muito academicamente no mundo da música. E a gente vai conversar um pouquinho agora com o Luciano Moraes. A gente tem até uma relação muito especial, eu e ele, e eu vou chamá-lo daqui a pouco para que a gente possa falar sobre esse tema, né, de música e espiritualidade, música e religiosidade. Essas duas coisas estão muito conectadas. A música, ela surge dentro do ambiente religioso, ela é uma das formas da expressão da religiosidade, e quando a gente pensa em música, esse lado da religiosidade está muito ligado à história da música, e aí a gente vai tentar resgatar um pouquinho disso, como é que isso funciona desde os tempos antigos até hoje, e trazer alguns exemplos também, que possa compreender um pouquinho sobre o que é. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Eu acho que ele ainda não está conectado. Vou mandar uma mensagem para ele aqui para ele se conectar. Está só buscando aqui. Buscando às vezes no Instagram. Não mostra as pessoas que estão conectadas. Enquanto a gente vai tentando conectar ele aí, eu vou continuar com vocês falando um pouquinho dessa temática. Tá? Já vai dar certo, vamos ver se a gente consegue conectá-lo aqui. Oi, Luciano, tudo bom? Tudo bem, meu querido, e você? Tudo bom. Em tempos de quarentena, a gente ainda consegue se conectar, a gente consegue ainda bater bons papos em relação às temáticas que nos conectam, né? Além de outras, né? É verdade. É verdade. Gente, Porque assim, conexão é uma coisa que a gente está acostumado a fazer desde tenra idade, né, Saulo? desde muito pequenininho que a gente está conectado com isso. Gente, deixa eu falar um pouquinho do Luciano. Algumas pessoas estão aqui porque me conhecem, outras porque conhecem ele, mas eu gostaria de voltar assim, a apresentar o Luciano. O Luciano, ele é pós-doutor em violão pela Universidade de São Paulo. Ele tem uma carreira na área da música muito interessante, toca violão clássico, é professor de violão, já deu aula em universidade, fez recitais dentro e fora do Brasil. E, além de tudo isso, é meu irmão. Para quem não conhece a Sem dúvida, família, sem dúvida nenhuma, esse é o item mais importante do meu currículo, né, Saulo? Podemos aí, falar.
meus feitos aí pelo mundo e tal, mas sem dúvida o que importa mais é que eu sou seu irmão. E é interessante a gente, falando um pouquinho da nossa história, né? Quando a gente era pequeno, e é até curioso isso, porque quando a gente era pequeno, a gente não tinha muita condição financeira, a gente passou muita dificuldade, minha mãe se separou do meu pai muito cedo, mas quando a gente era bem pequeno, a gente ganhou de presente dois instrumentos, né? Eu ganhei um violão e o Luciano ganhou uma gaita, né? E depois, quando a gente foi crescendo, a gente foi. Ele seguiu a carreira do violão. Eu toquei violão durante uma época também. O violão, para mim, ficou sendo mais um hobby. Mas o Luciano se especializou nessa área do violão clássico. E hoje é uma das referências, uma das pessoas que é bem respeitado na sua área aí, como violão. Apesar de eu ter ganhado o violão inicialmente, acho que Deus mandou por outras portas, né? Acabou chegando nele e ele é que aproveitou mais o instrumento. O Saulo, pô, obrigado, Saulo, pela apresentação. É um prazer estar aqui. Por incrível que pareça, assim, tem 42 anos que eu te conheço e é a primeira live que a gente faz junto, né? Aliás, a gente falava sobre isso, né? O quanto essa situação nos força a usar a tecnologia de uma maneira diferente, né? É verdade, é verdade. A gente está descobrindo novas maneiras de se conectar e priorizando também outros. Porque, por exemplo, o tipo de comunicação que a gente estabelece pela internet, ela é diferente, né, de uma comunicação presencial. Então, a gente realmente precisa reinventar a nossa maneira de lidar com os códigos de comunicação, né, de lidar com as pessoas, de lidar com a presença. Esse período de quarentena está sendo, sem dúvida, um aprendizado muito, muito intenso, muito importante para todo mundo. E a gente começa a valorizar também, né, essas coisas que a gente tinha à nossa disposição e de repente a gente se vê privado delas e a gente começa a ver o quanto é importante a gente estar em contato com as pessoas que a gente gosta, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então essa live tem uma dupla função, pelo que eu estou percebendo, né? Primeiro, juntar os públicos, né? Juntar o pessoal que está acostumado, porque na verdade essa minha atuação na internet ela está por meio de um canal do YouTube. Eu nem tenho Uhum. sido tão presente assim no Instagram, né? E o pessoal que gosta do meu trabalho lá no canal foi informado para vir para cá, e o pessoal que te segue aqui nas redes sociais pelo Instagram também. Quer dizer, nós vamos misturar um pouco as nossas atuações, né? Para É. assim, o pessoal que segue a gente em um mesmo assunto, né? Em um mesmo, vamos dizer, um tópico comum, né? Porque você tem estudado Uhum. muito, né? Você tem se destacado assim, na área da divulgação espírita, né? Inclusive, posso até mostrar aqui para o pessoal que eu tenho aqui, não sei se dá para ver aqui na minha estante, tem lá ó, a coleção inteira do Allan Kardec e do Saulo Ribeiro, né? E os do Emmanuel, né, aquelas coletâneas que vocês fizeram, maravilhosa coletânea, né, dos comentários dos evangelhos do Emmanuel, né? Estão aqui comigo, distribuí algumas pessoas, alguns amigos meus que são espíritas também, gostam muito dessa compilação, dos prefácios que você escreveu para esse livro, enfim. Você tem se destacado aí nessa área da Certo. pesquisa séria a respeito da religião, é uma coisa que eu admiro muito, né? E uma coisa que é muito comum na questão da religiosidade é justamente a música. A música é um elemento que esteve sempre muito presente na história das religiões, né? E o bate-papo é um pouco sobre isso, se não me engano. É. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre música e religiosidade, né? Como é que essas duas coisas estão tão conectadas, né? A gente até. Só uma perguntinha antes da gente continuar, uma pergunta de ordem técnica. A iluminação, o som, está aparecendo bem aí para você? A transmissão está ok? O Ou... som tá legal. O som para mim tá legal. Ou a iluminação pode melhorar um pouquinho, mas o som tá legal. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui a respeito disso. Mas se preocupa não, estamos em casa. A gente vai descobrindo que live é live mesmo, né? Live é ao vivo. Tá certo. É. E uma coisa legal que a gente estava refletindo sobre isso, conversando, é o quanto a música ela surge dentro do ambiente religioso, né? As primeiras expressões musicais lá no passado, elas surgem exatamente dentro de um ambiente religioso muito específico, né? Que era dos mosteiros, do canto gregoriano. Mas aí eu vou deixar o Luciano falar sobre isso, que ele é um especialista nessa área. Tá. O pessoal que está chegando aí, eu estou vendo que está subindo aí um monte de gente que está entrando, gente que eu conheço, gente que está interessada. Se quiserem mandar perguntas, inclusive, questões, a gente, na medida do possível, vai lendo e tentando atender, tá?
Mas assim, a questão, a gente pode dizer, Saulo, sem nenhum exagero, que se não fosse as instituições religiosas, especialmente a Igreja Católica, especialmente a Igreja Católica, se não fosse por essas instituições, a gente teria uma música ocidental muito diferente do que o que a gente tem hoje. Então, assim, o papel das instituições religiosas no próprio desenvolvimento da linguagem musical, ele é superlativo, assim, uma coisa que não tem como exagerar a importância das religiões no desenvolvimento da história da música. Vou começar dando um exemplo, né? Você falou aí do canto gregoriano. De onde vem o nome, né? Canto gregoriano vem do Papa Gregório, que foi o Papa que resolveu institucionalizar o canto nas igrejas, na Igreja Católica. E ele, não se sabe até que ponto foi ele pessoalmente, ou se foi o núcleo que trabalhava com ele, ou se foi na gestão dele, né? Que se definiram algumas regras de composição musical, alguns parâmetros de composição musical, que qualquer pessoa que seguir essas regras vai compor algo muito parecido com o canto gregoriano, que a gente conhece a respeito do canto gregoriano. E, além disso, que eu acho que foi até mais importante, ele iniciou, né, um processo de desenvolver um sistema de notação musical. Então, assim, a partitura, como a gente conhece, aquele sistema de bolinha, né, que hoje é um sistema universal, é o sistema através do qual os compositores se comunicam, através do qual os intérpretes leem as intenções dos compositores. A partitura, como nós conhecemos hoje, ela existe por causa de um processo iniciado no século IX e X, antes da era cristã. Então, a partitura nasceu na Igreja Católica. Tá? Isso muda tudo, porque a música deixa de ser uma coisa assim inefável, né? Deixa de ser uma coisa efêmera, deixa de ser uma coisa de memória, da memória oral, e passa a ser uma coisa como uma arquitetura. A música, a partir da invenção da partitura, ela passa a ser uma obra, uma forma de arte muito semelhante à arquitetura, porque você tem um plano de composição, você pode ver esse plano, você pode prever esse plano, você pode planejar que sons vão ser combinados uns com os outros, exatamente no sentido de uma planta arquitetônica. A partitura tem essa característica, né, de permitir você planejar todo o fenômeno musical em vários detalhes. E isso permitiu o desenvolvimento da polifonia. Né? Foi isso que permitiu o desenvolvimento de um elemento da linguagem fundamental da música, que é a gente poder ouvir várias vozes ao mesmo tempo. Claro, para você ouvir várias vozes ao mesmo tempo, você precisa ter um planejamento prévio muito rigoroso. E a partitura propicia isso. Nós devemos a invenção da partitura à Igreja Católica, veja você. E a gente às vezes subestima essa questão da partitura, da notação, porque a gente não entende que é a partir daí que a ideia musical ela pode ser repetida em diferentes locais, né? Ela pode ser, você cria um estilo musical que poderia ser tocado em diferentes locais, mantendo uma certa fidelidade àquela ideia inicial do compositor, que isso não era uma coisa fácil antes, né? Sem a notação musical, você tem a música folclórica, a música de tradição, mas à medida que você vai mudando para outros locais, você não tem como manter aquela referência inicial, né? Eu não sei se vai dar para o Exatamente. pessoal ouvir, né? Mas Meu irmão é um cara de uma cultura geral muito ampla. Eu nunca sei se ele está me falando as coisas para me provocar uma reflexão ou se ele está me fazendo uma pergunta, né? Isso que você acabou de dizer é bastante curioso, porque assim, eu não sei se você acertou da igreja no momento da invenção da partitura, era justamente unificar o culto. Então, assim, que a mesma música que estava sendo ouvida numa igreja em Milão, seria ouvida numa igreja na Inglaterra, seria ouvida numa igreja em São Petersburgo, seria ouvida... A ideia era unificar o culto, que um viajante na Europa medieval, por exemplo, que visitasse várias igrejas, ele iria escutar mais ou menos as mesmas peças, as mesmas obras musicais, nos mesmos momentos da liturgia católica. Né? Então, o objetivo era esse mesmo, era registrar as composições. e isso cria uma identidade religiosa, né? Por exemplo, quando a gente escuta o canto gregoriano, eu não sei se vai dar para o pessoal ouvir, gente, mas vou colocar aqui um pedacinho. Então, quando a gente escuta esse tipo de melodia, esse tipo de harmonia,
parece que isso desperta na gente aquela sensação da música sacra, da música religiosa, né? Mesmo que seja uma pessoa que não tenha uma formação na área religiosa, ela não conheça isso, mas parece que isso evoca, né? E aí eu acho que tem uma coisa que é importante a gente refletir, né, Luciano? Você que estuda mais música, né? Essa expressão da religiosidade, ela é construída pela religião ou a música tem alguma coisa que a gente pode atribuir a ela, sei lá, algum tipo de acorde, de notação, de harmonia, que melhor expressa o pensamento religioso, né? A, a família, a música desperta o sagrado em nós. E é interessante isso, né? A música, ela tem esse poder de despertar o sagrado em nós. Saulo, essa pergunta é a pergunta da estética, da filosofia estética, desde que ela foi fundada em 1750. Né? Se escreve sobre estética musical, sobre estética, né, a filosofia. Assim, a estética é um ramo da filosofia, né, que foi inventado em 1750. Essa pergunta é enorme, é muito difícil de responder. Eu prefiro lidar com a questão da seguinte maneira. Eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? Eu acho que tantos elementos específicos da música reverberam em nós determinados sentimentos, determinados afetos, tá? Mas existe uma A Dani está até colocando aqui, ó, teoria dos afetos, né? Colocando uma pergunta, parece que é bem com relação a isso, né? Marca esse cara sabe o que ele está falando, esse cara sabe o que está perguntando. Eu acho que existe um aspecto, Saulo, de repertório cultural, sabe? Então, Luciano, acho que você sumiu. A câmera está filmando, não está filmando seu rosto. Aí. Passou um vento aqui, aí a câmera derrubou. Eu sou uma pessoa muito desenraizada, né? Então, os meus dispositivos estão todos assim flutuando também. É para dar mais dinamismo à live, né? A gente vai criando aí um pouco de movimento, né, no nosso diálogo assim, através desses acidentes. Mas, enfim, eu acho que existe um repertório cultural, sabe? Tem uma discussão assim, a respeito da música de cinema, por exemplo. Né? A música de cinema ela foi depurando em convenções. E essas convenções elas têm um pouco a ver com esse negócio que o nosso companheiro aí acabou de falar, né? A teoria dos afetos. Já a partir do século XVII, século XVI, XVII, você tinha uma taxonomia informal de sentimentos relacionados a determinados sons. Tá? Então, por exemplo, um acorde menor, a mais conhecida, vou pegar a imagem mais conhecida, né? Um acorde menor significa tristeza, um acorde maior significa alegria. Né? Eu vou aproveitar que nós temos nós temos os meus dispositivos aqui todos móveis, né? E vou aproveitar também que a minha esposa está ocupada e vou sequestrar o piano dela. Quer ver? Só para o pessoal entender mais ou menos a coisa, como é que ela acontece. Né? Todo mundo conhece mais ou menos o teclado do piano. Né? A gente tem aqui algumas combinações de sons que rememoram a determinados efeitos. Né? Então, se eu pego, por exemplo, esse agrupamento de acordes específico, né? Dó, Mi natural e Sol. É isso que a gente chama de acorde maior. O acorde menor é quando eu pego essa notinha aqui, o Mi, e toco ao invés dela a nota que está logo atrás. Então eu tenho o Mi bemol, o Dó e o Sol. A diferença entre esse acorde e este foi sendo associada ao longo da história da música com sentimentos alegres e tristes. Entende? Então eu não sei até que ponto que esses acordes trazem em si essa marca. O que a gente sabe é que eles são esses sons, né? Um Mi bemol soa diferente do Mi natural. E a história foi cuidando de associar, né? Principalmente na ópera, que foi inventada no século XVI, né? A história foi cuidando de criar situações, de criar personagens, de criar enredos, narrativas, histórias, que estavam mais relacionados à alegria e tristeza e ilustravam esses personagens musicalmente com esses tipos de sons. A gente pode falar a mesma coisa da melancolia, da alegria, do sentimento religioso. Isso também é uma taxonomia sonora para a religiosidade. Né? E isso tem a ver com isso da teoria dos afetos. Agora, realmente é muito difícil determinar se está na música, inerentemente à música, ou se isso é uma construção cultural, né? Um repertório cultural que foi
se sedimentando ao longo da história. E você sabe que isso tem muito a ver com religiosidade também, porque quando a gente fala da própria ideia de Deus, a ideia de Deus e de se religar a Deus, é uma ideia que vai sendo desenvolvida. Não é uma coisa que ela é dada. Você tem uma primeira expressão de religiosidade, do politeísmo lá, depois do monoteísmo, depois as expressões dentro do cristianismo, das expressões em outro. Mas na medida em que a pessoa vai se aproximando disso, que vai se relacionando com a ideia do divino, com a ideia do sagrado, essa própria ideia vai transformando a pessoa, que vai mudando a ideia que ela tem de Deus. Um cara que escreveu muito sobre isso, e que eu gosto muito dele, é o Joseph Campbell, que ele trabalha com essa ideia das máscaras de Deus, né? Como se a ideia de Deus não fosse uma ideia que não é um objeto que está lá e que ele está lá dissociado daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. É na medida que eu interajo com esse objeto, que eu interajo com essa ideia de Deus, é que a gente vai também aumentando a nossa capacidade de compreender essa ideia e de expressá-la de formas diferentes. Né? E essa expressão musical ela vai mudando de forma, né? Eu acho muito interessante essa ideia porque ela leva a um conceito de religiosidade madura, né? Eu acho que a religião, nas suas versões mais... eu não vou poder usar aqui a palavra primitiva por uma questão de princípio, né? Porque eu acho que muitas religiões que a gente considera primitivas têm fundamentos muito desenvolvidos, né? Mas eu acho que uma forma pobre assim, de compreender a religião é através dessa associação muito direta entre o ser humano, pré-concebido de uma forma fechada, e um Deus concebido também de forma fechada, né? Que tem características muito humanas, né? Um Deus que se encoleriza, um Deus que se vinga, um Deus que dá birra, um Deus que, né? Que tem essa figura de Deus eu acho muito precária, né? Eu acho que é interessante essa ideia de uma religiosidade que era, como dizia o filósofo Spinoza, né? Que estava muito próximo ali de uma manifestação consciente da percepção da grandiosidade da natureza, né? Quer dizer, a imagem de Deus ela depende fundamentalmente da construção da nossa própria autoconcepção. E quando a gente fala assim, falando de doutrina espírita, né, que é aquilo que nós temos mais afinidade, eu tenho mais afinidade, Deus está além da nossa possibilidade de compreensão. Então, na medida em que a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreender, a gente vai percebendo Deus de nuances diferentes, a gente vai expressando Ele de maneira diferente. Né? E realmente assim, a gente tem, quando a gente fala da música, quando ela vai evoluindo, ela vai expressando diferentes dimensões dessa espiritualidade. Tem um compositor, até o Luciano sugeriu aqui, um compositor que a gente gosta muito, a Larissa gosta muito, porque é um compositor de música coral, é o Palestrina, que tem músicas lindas. Deixa eu ver se eu coloco só um pedacinho aqui para a gente entender como é que essa música foi evoluindo ali, desde o canto gregoriano até um canto mais rico, mais cheio de detalhes. Eu estou vendo isso a Papa Marcello. Esse é um exemplo dramático do que foi possível fazer com a música a partir da invenção da notação musical. Né? Vamos imaginar uma linha melódica que pode ser escrita, que você pode definir exatamente quando entra um som, quando sai esse som, até que durante quanto tempo dura essa nota, você vai para outra nota exatamente naquele momento. Você pode, a partir disso, planejar a interação dessa melodia principal com outras melodias que você vai escrevendo por baixo dela. Né? E isso pode levar a complicadores muito dramáticos. Né? A gente tem aí um exemplo de uma peça do Thomas Tallis, né, que é um compositor inglês, que nasceu, deixa eu verificar se as datas, em 1505, morreu em 1585. Um cara que viveu muito tempo com os padrões da época. Né? Morreu com 80 anos, sobreviveu a 4 reis ingleses. Né? E no aniversário, que não era comum. Não era comum, né? Os reis ingleses, aliás, têm uma longevidade impressionante. Né? Já vi a rainha da Inglaterra, né, que está sobrevivendo muito bem ao coronavírus, inclusive. Né? Ela que viu a Guerra Mundial, viu a queda do Muro de Berlim, viu o 11 de setembro, agora ela está atravessando a crise do coronavírus.
Mas ela, no caso do Tales, né, ele fez uma peça coral para o aniversário de 40 anos de um desses reis que ele viu passar diante dele. E a ideia dele foi muito, muito sofisticada. Ele escreveu uma peça a 40 vozes distintas, quer dizer, são 40 melodias sobrepostas. É impossível imaginar qualquer coisa parecida com isso sem um sistema de pré-planejamento da composição, que é a partitura que foi inventada na Igreja Católica. O problema Deixa eu colocar um pedacinho dessa música aqui para o pessoal escutar. O que é isso? Uma música com 40 vozes, né? Gente, é uma música muito bonita. Aliás, para quem está acompanhando a live, a gente vai deixar o link de todas essas músicas que a gente está colocando lá no post do canal do Luciano. Tá? Vai ter o link para o YouTube, para todas essas músicas que a gente está dando exemplo aqui. Se o pessoal quiser ouvir um pouquinho mais depois, com mais tranquilidade, fica aí a dica para... Eu recomendo comprar um bom fone de ouvido de conchinha, tá? Evitem usar fones auriculares, tá certo? Usem um fone de conchinha para ouvir todas essas peças e passar realmente pela experiência que a gente está tentando construir aqui, né? De discutir a relação entre a música e a religiosidade. O problema dessa técnica de composição de Thomas Tallis era que quando você tem uma polifonia muito complicada, muitas vozes independentes, cantando muitas melodias diferentes, você não consegue entender o texto, entende? O texto fica difícil de ser percebido. E aí a música esteve a um tanto assim, ó, de ser banida do culto religioso católico por causa dessa dificuldade de compreensão do texto. Porque os compositores, eles se imaginam, né, Sal? Você dá um coro bom e um conjunto instrumental bacana, os compositores começam a pirar na maionese. Assim, eles começam a viajar, inventar coisas, eles vão se empolgando, vão tornando a música cada vez mais sofisticada, mais criativa, e às vezes criam complicadores para a comunicação. Então, o que a igreja queria era uma música que pudesse comunicar a mensagem divina. E os compositores não estavam nem aí para a mensagem divina mais, eles estavam interessados na mensagem musical e pau na mula. Né? Agora, isso criou problemas de comunicação que tiveram que ser resolvidos, e aí você mencionou aí, né, o compositor que você gosta, que é o Palestrina, ele criou uma técnica de composição polifônica que permite a compreensão do texto. Quer dizer, esse foi o cara que ele salvou o culto, ele salvou a música no culto católico. Se não fosse por ele, provavelmente a Igreja Católica teria banido a música das igrejas ali pelo século XVI. É por isso que ele escreveu o exemplo que eu deixei, a missa Papa Marcelli. Né? O Marcelli era o cara que queria expulsar a música da igreja. E aí o Palestrina mostrou essa missa para ele. Ele falou, não, mas tenta ouvir isso aqui e me diga se não é possível compreender o texto. O Papa Marcelli ouviu a música e falou, não, tudo bem, esse tipo de criação nós podemos tolerar aqui dentro da Igreja Católica. E aí ele batizou a missa com o nome do Papa que fez essa concessão e permitiu que a música continuasse se desenvolvendo dentro do culto católico. A gente tem um apreço muito grande pelo Palestrina por causa disso. Cara, que bacana. Essa parte dele eu não conhecia, te juro. E você falou do interesse do compositor pela música, mas vale a pena a gente lembrar que os grandes compositores, os grandes compositores da música erudita, do que a gente chama de música clássica, se interessaram muito por esse gênero de composição. Né? Todos eles, Bach, Mozart, Beethoven, que são os compositores que o grande público conhece, todos eles compuseram músicas sacras, compuseram músicas religiosas, mas um estilo um pouco diferente, né? Porque eles compunham missas, né? Que era um estilo bem específico, né? A missa, o que a gente chama de missa na música clássica, é uma música, né, grandiosa, feita para coro e conjunto instrumental, que é feita sobre o texto da missa litúrgica tradicional. Aí você tem os subgêneros, né? Por exemplo, a missa de Requiem é uma música escrita sobre o texto da missa de sétimo dia. Então tem algumas especificidades, né? A missa de Requiem, você conhece bem a liturgia católica, né, Sal? Você pode explicar para o pessoal, né? Que a missa de Requiem, ela não tem alguns momentos, né, vamos dizer assim, que tem na missa tradicional. Por exemplo, Glória, né? Não dá para você cantar um Glória com... Né? No enterro, né? Você não vai fazer uma desfeita dessa. Né?
A não não ser sei. que o morto seja assim, uma pessoa bastante indesejada, aí pode até ser que o pessoal né, faça uma certa. Mas não era bem o caso, né? Eu pensei em fazer essa piada também, mas você conseguiu fazer de uma maneira muito mais elegante. Então, a missa, por exemplo, uma das composições mais conhecidas de Mozart é justamente a missa de Requiem. A gente fala, o Requiem do Mozart. Não, o Requiem é um gênero musical. Praticamente todos os compositores escreveram Requiem. Alguns, assim, estão dentro da minha lista assim, de favoritos. Berlioz escreveu um Requiem maravilhoso. Para uma orquestra agigantada, né? O Requiem do Berlioz é feito para ser tocado assim são 10 timpanistas, ele escreve o número de coralistas que ele quer, né? Então ele quer assim 40 baixos, 80 sopranos, sabe? Um negócio assim. Veja lá qual Deixa é eu, a igreja colo- que cabe a orquestra que o Berlioz imaginou, né? Deixa eu colocar aqui um pedacinho de uma música sacra de Beethoven, né, que é a Missa Solemnis. Colocar um pedacinho para a gente ter uma ideia do que é um grande compositor, um cara da envergadura de Beethoven, compondo a música de natureza religiosa. Né? Para mim, Gente, são músicas muito bonitas, tá? A gente recomenda que o pessoal depois vá lá no link, eu achei clique uma lá para gravação poder. muito legal, viu, da Missa Solene. Se o pessoal tiver curiosidade para ver quais são os exemplos que a gente está dando, vai estar no meu canal do YouTube. Os links para esses exemplos musicais que a gente está dando aqui. Eu achei bastante interessante essa execução da Missa Solene do Beethoven, especialmente, por causa de um detalhe no final dessa música que às vezes passa desapercebido. Pode ter a ver com a pergunta que o Saulo fez no começo, né, Saulo? Se existe alguma coisa na própria música que desperte esse sentimento de religiosidade, né? Na gravação, que nós vamos deixar o link no YouTube, a partir de 1 minuto e 18, mais ou menos, o coro está repetindo sistematicamente, assim, várias vezes o coro repete a palavra Dona Nobis Patiam, quer dizer, dá-nos a paz, né? E aí o que Beethoven escreve na orquestra, nesse momento, é uma coisa muito interessante. Ele interrompe a ação musical do coro e escreve um solo de tímpanos. Tímpano é aquele tamborzão, né? Aquele tambor gigante, assim. Ele escreve um solo, né? Quer dizer, é quase como se ele estivesse falando daquele paradoxo, né, que tá descrito aí, né? Se você quer a paz, você tem que se preparar para a guerra. Então, mesmo tempo que ele coloca um título que é uma referência à paz, né, que a gente busca, que a gente persegue, a seção instrumental do conjunto está dizendo outra coisa, né? Ok, assim, isso não é uma coisa da... Eu não sei, aí as pessoas podem interpretar esse contraste musical que Beethoven cria de várias maneiras, né? Mas eu acho uma passagem muito interessante. E essa gravação em específico, o regente cuidou bastante dessa passagem. Ele conseguiu separar muito bem os eventos que acontecem no coro e os eventos que acontecem na orquestra, que é uma passagem que geralmente os regentes tocam tudo no tempo, sabe? Depois que se inventou o tempo e o compasso, né, às vezes os regentes eles têm uma certa pressa de fazer essa passagem e ela perde a expressividade, ela perde a dramaticidade. No caso dessa gravação, vocês vão encontrar uma execução maravilhosa assim, dessa ideia. E eu acho interessante quando a gente começa a prestar atenção nesses detalhes, porque a gente vê que tanto a expressão religiosa quanto a expressão musical, elas não são isentas de intenção, né? Existe uma intenção por trás, existe uma Mesmo, proposta. mesmo que a pessoa que esteja expressando essa intenção não conheça essa intenção. E é uma coisa que eu estava falando, eu estava até conversando com o Haroldo aqui agora à tarde um pouco, e a gente estava falando isso sobre a expressão religiosa. Quantas vezes a gente repete as coisas no campo da religiosidade, mas sem entender a profundidade daquilo que está querendo ser expressado. E às vezes a mesma coisa acontece com a música, né? A gente ou toca ou escuta a música, mas sem perceber esse contexto, essa intenção, esse detalhe que o compositor colocou na hora de elaborar aquela peça. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a ter um acesso, no caso da religiosidade, a uma mensagem mais profunda, e no caso da música, a uma dimensão mais específica, mais rica da
da expressão musical, né? Não é a primeira vez que eu vejo uma explanação no território da religião poder ser usado de maneira muito adequada na explanação no território musical. Não é a primeira vez. Ah, Eu acho que eles deixa têm, eu colocar. por exemplo, Deixa eu colocar aqui também, nós estamos chegando perto da Páscoa, gente. E na Páscoa a gente começa com a paixão de Jesus. E paixão se tornou quase um tipo de música, né? Que grandes compositores se dedicaram a ela. Por exemplo, Johann Sebastian Bach escreveu a Paixão segundo São João, que é uma música extraordinária. Não é uma música muito fácil, mas é uma música extraordinária para quem quiser conhecer um pouquinho, já que a gente está na época da Páscoa e a Quinta-feira Santa, começa hoje, amanhã, Sexta-feira Santa. Vale a pena, de repente, a gente escutar um pouco dessa Paixão segundo São João. Deixa eu colocar um pedacinho dela aqui. Simon Petrus aber folgte Jesu nach und ein ander Jünger. Isso aí bom, o Saulo me chamou. Eu tenho que parar aqui porque eu gosto tanto da música, se deixar eu escuto mais do que eu puder. A gente fica ouvindo a música e não conduz a live. É. Eu trouxe esse exemplo, Saulo, a Paixão segundo São João, por uma razão bem... Assim, a obra mais conhecida de Bach com essa temática é a Paixão segundo São Mateus. Mas assim, se for para vocês saberem o que todo mundo sabe, vocês não chamam especialista, né? O especialista vem exatamente para chamar a atenção das pessoas para aquilo que não é comum. E a Paixão segundo São João não é uma obra muito difundida, né? O pessoal que conhece um pouco assim, o site da Orquestra Filarmônica de Berlim, né, tem lá uma entrevista que o então regente titular da orquestra, Simon Rattle, fez com o diretor de cena da apresentação dessa Paixão. E ele disse assim, olha, há muitos anos atrás eu pensava que a Paixão segundo São João era uma obra inferior à Paixão segundo São Mateus, né? E o Simon Rattle disse assim, olha, você um dia vai se arrepender amargamente disso que você está dizendo. E esse dia é hoje, o diretor de cena faz. Deixa eu dar a minha filha Ó, Letícia. Hein? Fala oi pro tio Saulo. Oi, linda. Saulo. Esse aqui tá recebendo uma educação musical rigorosa. Aliás, isso é uma coisa que a gente vale a pena a gente falar, né, das pessoas que estão escutando a gente, o quanto a música ela é importante para as crianças. O quanto a música, a expressão musical, ela faz parte, né? As crianças gostam disso. Eu tenho um bebê também de 1 ano e 11 meses, e a música é algo que encanta as crianças, que faz com que elas se mudem o padrão emocional, né? A gente às vezes até usa isso, né? A criança está dando uma birra, tá? E a gente coloca uma música que ela gosta, uma música que ela está acostumada, aquilo acalma a criança. Essa música tem um papel também de facilitar a vida dos pais em algumas circunstâncias. Sim, sim. Às vezes quando a criança está dando uma birra muito, muito violenta, a gente coloca uma música ameaçadora, né? Para a criança perceber que as coisas não vão sempre do jeito que ela quer. Eu gosto muito de pensar na ideia do Oliver Sacks, acho que o pessoal deve conhecer, né? O Oliver Sacks é um neurologista que se interessou muito pela maneira como o fenômeno musical se manifestava no aspecto biológico, neurológico, né? E ele fala uma coisa interessante sobre a música. Ele fala, a música é a linguagem do cérebro. Porque antes que a gente tenha linguagem, antes que a gente saiba falar, antes que a gente tenha vocabulário, né? A gente sabe o que é uma repetição, a gente sabe o que é uma confirmação e a gente sabe o que é um contraste. Repetição, confirmação e contraste são os elementos básicos da própria linguagem musical. Se você tem uma nota e ela é repetida, né, você está confirmando aquela nota que foi ouvida inicialmente. O contraste é outra nota. E assim começa a música, quando você toca uma nota inicial e parte para outra nota. E outra, e outra, e outra. E eventualmente você pode voltar para aquela do começo ou pode construir relações entre essas notas sem nenhuma razão de intencionalidade.
a percepção da linguagem musical, enquanto sucessão de sons diferentes, é uma coisa que vem antes da compreensão da linguagem, né? E é por essa razão que você está mencionando muito bem aí, Saulo, você está lembrando, né? Que os bebês respondem à linguagem musical de uma forma muito direta. Quer dizer, a música é como se fosse a linguagem do funcionamento do cérebro, do funcionamento das nossas percepções, antes ainda da utilização do sistema de linguagem. Eu acho isso extremamente interessante e me dá um orgulho, rapaz, de ser músico quando eu ouço coisas assim. Sabe, eu vejo, puxa, Ó, falando desse ponto, o Tassiano está fazendo uma pergunta aqui. Aquela história de que botar o bebê para ouvir Beethoven aumenta o QI é fake news ou tem alguma base? fake news. Imbecil que conhece Beethoven, que conhece Mozart, que conhece todo esse repertório, e a pessoa não deixa de ser troncha, ela não deixa de ser torta por causa disso. Eu sou totalmente contrário a essas ideias, sabe, que relacionam o desenvolvimento da inteligência, a polidez da cultura a um determinado repertório. Tanto que, assim, aqui em casa tem uma regra, Saulo. A gente está criando a Lelê, a minha esposa está grávida do segundo filho, né? A gente vai ter um novo bebê em plena quarentena, né? A gente está pensando até em chamar o bebê de Pandemilton, né? Em homenagem à quarentena, né? A pandemia. Mas, O nossa, tio não aprova a ideia, né? Mas enfim. pois é. Tem vários, tem uma lista de nomes que a gente poderia dar para ele. É Pandemilton, Coronário, né? Enfim, assunto para outra live, né? Mas assim, qual que é a regra aqui para a educação musical dos meus filhos? Né? Não ser sectário, sabe? A Letícia ouve de tudo que você imaginar. Ela ouve música que eu não posso nem contar aqui nessa live assim, as coisas que a gente coloca ela para ouvir, sabe? Justamente para ela ter essa abertura de ter interesse pelo fenômeno musical, pelo fenômeno sonoro, sabe? Não existe nenhuma seriedade nas pesquisas que relacionam ao aumento do QI à música de um determinado compositor ou de um determinado estilo. Porque a questão fundamental, aí falando mais sério assim, né, Tassiano? A questão fundamental é como você ouve, sabe? E isso não tem como ser estudado. Você não tem como você não tem como medir o que uma criança está percebendo em uma peça que ela está ouvindo. E é isso que faz a diferença. Normalmente, crianças que têm acesso ao repertório da música clássica, geralmente também têm acesso a uma alimentação de qualidade, a leitura. Geralmente são famílias um pouco mais privilegiadas, que têm condição de pagar cuidadores para essas crianças. Né? Os pais têm um poder aquisitivo um pouco maior. E esse entorno, né? Esse entorno de criação do qual faz parte também a música clássica, mas faz parte de uma série de outras assistências materiais e afetivas que a criança recebe. A música clássica faz parte de todo um pacote. Então é muito difícil estabelecer uma correlação, entende? Entre o QI e a música clássica que a criança ouve. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, é entender que a música ela faz parte do campo de experiência da criança. E qualquer campo de experiência mais rico, ele tende a favorecer o desenvolvimento do indivíduo, não porque aquela coisa esteja favorecendo algum aspecto neurológico, mas porque está enriquecendo a cultura da pessoa, está expondo ela a diferentes coisas e ela vai percebendo diferentes elementos. É a mesma coisa que a gente fala de outros campos da sociedade, quando você expõe a pessoa a diferentes tipos de histórias, a diferentes tipos de trabalhos, a diferentes tipos de experiências sensoriais. Tudo isso vai ajudando com que a criança se desenvolva, mas não porque aquilo está causando alguma coisa nela, mas porque ela vai tendo diferentes referências e vai dando uma variabilidade maior para a criança poder ir percebendo a riqueza do mundo, a diversidade do mundo. Isso é muito legal. É igual comida, né, Saulo? É igual comida, né? A pessoa não chega a crescer, a se desenvolver, se ela tiver uma overdose de vitamina C e não tiver os outros nutrientes, né? Então você tem que oferecer uma alimentação variada para a criança, isso vale para o crescimento cultural também. A alimentação cultural tem que ser diversificada, ela tem que saber o que é o cinema, tem que saber o que é a dança, o que é o esporte, o que é a matemática. Né? Chegou o dia, Saulo, de eu falar para você que a matemática é a nossa vida, olha só. Eu sempre achei.
Que não, né? Ó, deixa eu colocar aqui um exemplo de uma música que a gente pensa que só esses compositores grandes do passado compuseram esse tipo de estrutura, mas a gente tem uma música aqui, um Requiem também, de um compositor chamado Ligeti. É uma música contemporânea, não é uma música do século XIX, do século XVIII, mas a gente vê que existem compositores que também estão trabalhando esse tipo de expressão, relacionando música e religiosidade em algum nível, né? É fantástico essa peça. É uma música diferente, é uma música que tem a característica da música contemporânea, de usar as pausas, o silêncio como parte da composição, mas mostra também que a gente tem essa relação da música com a religiosidade mesmo no ambiente atual, né? Não, sem dúvida, acho que essa relação ela nunca vai se diluir, né? E sempre vai haver uma tensão também, né, Saulo, entre essa questão que a gente estava falando antes da questão da comunicação, né, e a mensagem religiosa e a mensagem musical. Então, o que realmente está sendo comunicado através de uma música sacra? Né? Quando você pega uma peça como de um compositor como Bach, por exemplo, ele compunha música sacra porque assim, os ofícios musicais da época estavam ligados ou à igreja ou à corte. Então, muitos compositores também escreviam música sacra. Mas por que Bach nos interessa até hoje? Tantos compositores que faziam música junto com ele na época dele foram esquecidos. E o Bach está aí, né? Ainda instigando a cabeça da gente, impressionando a gente, emocionando a gente até hoje. Porque qual é a razão? Uma das possibilidades de responder a isso seria dizer que Bach contemplou o seu ofício de uma maneira total, né? A ele interessava sim a mensagem religiosa, interessava a mensagem mística, mas também interessava a mensagem musical. Quando você tira a música do contexto religioso, ela ainda tem uma mensagem vigorosa para passar. Ela guarda linhas de interesse, ela guarda características que mexem com a nossa percepção sonora, com a nossa percepção sensorial, talvez, e dialoga com outros elementos da nossa cultura, né? Então, essa ideia de que a música sacra ela precisa ter uma profundidade de linguagem também na questão musical, puramente musical, foi tema de discussões intermináveis entre compositores das igrejas. O compositor húngaro Franz Liszt, por exemplo, o pessoal deve conhecer ele, viveu até quase o fim do século XIX, chegou a escrever uma carta e enviou diretamente às mais altas autoridades católicas da sua época, questionando, criticando, reclamando da baixa qualidade musical que era ouvida nos cultos. Então, ele dizia, a gente precisa revisar isso, né? Se é importante para a igreja ter um bom espaço de meditação, ter uma casa bem decorada, ter um lugar bem pensado, bancos que possibilitem aos fiéis uma meditação, um descanso, é necessário também que essa música que seja feita na igreja tenha qualidade, seja feita por compositores competentes, sejam contratados músicos eficientes, músicos com boa formação, né? Então, esse era um debate que foi sendo travado ao longo dos séculos e que só nos beneficiou, né? Acho que quanto mais... Muitas mensagens que são desenvolvidas dentro da igreja têm interesse secular, né? E eu acho que a mensagem musical é um desses elementos, sem dúvida nenhuma. Olha, a gente tem aqui a Flávia dizendo assim, a arte, no geral, nos dá uma outra visão de mundo. O André Luiz, um abraço para o André Luiz aí, está pedindo indicação de música para ouvir durante a quarentena. A gente vai deixar os links dessas músicas diferentes lá no perfil do Luciano. A Júlia Teodoro está falando assim, a Cíntia Soares, a gente conhece a Cíntia, viu, Júlia? A gente, quando morou em Goiânia, teve muito contato com ela, trabalha com musicalização de bebês e fala como isso é importante para o desenvolvimento infantil. Deixa eu ver quem é que está aqui. A Flávia também está dizendo que a primeira vez que ouviu Carmina Burana, chorou igual uma criança. A música tem esse poder de nos emocionar mesmo. Gente, nós estamos chegando ao final, porque as lives no Instagram elas têm limite de tempo, né? E primeira coisa, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com o Luciano, porque é um cara que entende muito da música. A gente falou de música e religião
para que a gente possa, aí, nesse período da quarentena, esse período da paixão, esse período da Páscoa, a gente também conectar essas duas coisas, né? Porque eu acredito que conectar a religiosidade, conectar a música nesse período que a gente está, tem duas vantagens. A gente, de um lado, a gente reforça a nossa confiança, a nossa fé de que as dificuldades vão passar, e do outro, a música nos acalma, porque ela harmoniza o nosso íntimo. Então, que a gente utiliza essas duas ferramentas aí para poder passar por esse período de quarentena, que está todo mundo em casa, mas que a gente não deixe de usar essas ferramentas que estão à nossa disposição. Enriquecer a nossa cultura musical, ouvindo outros tipos de música, enriquecer a nossa cultura religiosa, lendo outros tipos de textos, se aprofundando naquilo que a gente pode buscar, porque eu acho que fortalece a gente nessas duas dimensões. Luciano, dá as suas palavras finais aí. Não, é isso. Eu acho que a gente tem a gente trata a música na nossa sociedade com um certo descaso em relação a outras artes, né? Sempre que a gente vê um filme que a gente gosta, a gente vai atrás do ator que fez o filme, o diretor que fez o filme, quer ver outros filmes daquele mesmo diretor, né? E a música a gente encara como uma espécie de mobília sonora, né? Quer dizer, ela está ali, mas ninguém sabe direito quem compôs, com base em quê, quem que está tocando, né? Então, essa quarentena, como o Saulo bem falou, né? Como ela tá forçando a gente a se voltar um pouco mais para dentro, né? Vamos tentar incorporar essa audição mais atenta, essa escuta um pouco mais informada da música. Estará lá no meu perfil do Facebook, põe no Facebook também, eu vou colocar no YouTube, todas as peças que a gente comentou aqui para fazer uma companhia para vocês, para a gente poder estar mais junto nesse difícil momento que a gente está passando, mas está ensinando a gente a descobrir coisas boas também. É isso aí. Gente, a gente vai se despedindo aqui. Eu vou deixar o Palestrina até a gente desligar a live. Queria agradecer a todo mundo, o pessoal que participou, que comentou, que deixou observação aí. Para a gente é muito legal poder conversar e ter a presença de amigos queridos, né, que estão aqui junto com a gente. Prova de que a gente não está isolado. Um grande abraço para todo mundo. E quem sabe a gente faz uma outra live outro dia para falar de um outro tema relacionado com música. É isso aí. Muito obrigado, Saulo, pelo convite. Obrigado a todo mundo. Oh,